E aí, Morgana, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Obrigada. Dani, pelo convite, primeiramente, né? Imagina, a gente que agradece. A Rê não está aqui presencialmente, mas ela está ali do outro lado, né? Porque a gente mora Ótimo. em cidades diferentes. Mas a gente que agradece muito a sua participação aqui junto com a gente, né? Somos todas mulheres exponenciais e vamos aí aumentar essa autoestima da mulherada no geral, né, Morgana? Isso, com certeza, né? Imprescindível para a gente evoluir em todas as áreas da vida, né, Dani? Isso, exatamente. Então, na verdade, a gente, no Mulheres Exponenciais, a gente aborda vários aspectos, né, da vida de uma mulher, e a autoestima realmente ela é a base de muitas outras características que a gente precisa ter para se desenvolver bem, né? A autoconfiança, por exemplo, como que a gente vai confiar na gente mesma, acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa se a gente não dá valor a quem a gente é, né? Então, acho que a gente podia começar um pouquinho por aí, né, Morgana, falando um pouco o que é essa autoestima e como ela se desenvolve, para então a gente passar para o nosso foco principal, que é como recuperar a autoestima quando a gente entende ou percebe que ela se perdeu pelo caminho. Isso. Bem, Dani, eu sou uma estudiosa de autoestima, né? Eu sou apaixonada, adoro Ah, estudar, sim. é um dos Se temas que eu apresenta, mais Morgana. estudo. Desculpa, eu não te apresentei. Não, não, tranquilo. Oi, pessoal. Eu sou Morgana, sou psicóloga, né? Sou formada há 10 anos. Como o Dani já tinha iniciado aí, é um dos temas que eu mais gosto de estudar, um dos temas que eu mais gosto de falar, é um dos temas que eu acho, assim, imprescindível para a gente conquistar qualquer coisa da nossa vida, em qualquer área, né? Eu acho que se a gente soubesse a importância, o nível de importância da autoestima na vida da gente, a gente, todas nós, seríamos muito mais eficientes, mais ainda do que a gente é, né, Dani? Verdade. E, e continuando o que você estava falando, para a gente trazer um pouquinho de conceito sobre autoestima, como eu falei em uma live essa semana também, autoestima é você se estimar, né? É você gostar de si, é você olhar para você da maneira que deve ser. Não é da maneira que as pessoas acham que você é, não é da maneira que as pessoas dizem que você é, que as pessoas te julgam, mas da maneira que você é. E quando eu digo assim, da maneira que você é, não é da maneira que você imagina que seja. A gente precisa ver o que é que está por trás. Por que é que eu não consigo? Por que é que eu me acho feia? Por que é que eu acho que eu não tenho capacidade para isso? O que é que está por trás de tudo isso? O que é que está denegrindo a imagem que a gente tem da gente mesma, né? E Isso. autoestima é isso. Eu costumo dizer que a autoestima é uma junção de autoconfiança, autoconhecimento, o quanto autoeficácia, o quanto você está sendo eficaz para você, né? Que a nível de conhecimento. E a gente só tem como ter isso quando a gente se conhece. Então eu costumo dizer que a autoestima é uma junção de duas coisas. É o quanto você se ama e se ama de verdade e o quanto você se conhece. Associado a isso, a gente coloca o quanto você confia em si mesma, né? É um conjunto de autos, digamos assim, né? Auto, Exatamente. é tudo da gente, tudo Na vem da verdade, gente. porque a gente precisa se conhecer, né? Porque a autoestima está relacionada aos nossos defeitos, inclusive, as nossas, não vamos chamar de defeito, mas as nossas fraquezas, né? Porque você está Isso, falando aí que a autoestima é a gente gostar de quem a gente é, com as nossas qualidades e as nossas dificuldades, as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. E para isso é imprescindível que a gente se conheça. Não tem jeito de identificar a sua fraqueza, né? Como você havia dito aí, por mais que às vezes seja ruim identificar, né? Algumas pessoas às vezes tentam esconder uma falha, uma dificuldade que elas têm. Na verdade, a nossa formação toda, a gente até vê muitas vezes aqueles exemplos que falam, por exemplo, a escola, a maneira como a gente é ensinado hoje em dia, né? Você tem que aprender lá matemática, português, ciências, química, enfim. Às vezes você tem dificuldade em um aprendizado e o que a nossa escola ensina é que você deve, então, focar naquilo que você tem dificuldade para poder aprender, porque você tem que ser uma média de tudo, né? E quando isso. eu estou extrapolando aqui para essa coisa da disciplina, mas quando a gente está falando da gente, é exatamente isso. Tem áreas da vida que a gente tem que entender que a gente não vai ser bom naquilo, aceitar que é uma fraqueza, e até certo ponto, algumas vezes realmente a gente precisa melhorar.
até para se amar um pouco mais, ver que você pode superar desafios e tal, mas algumas vezes você vai identificar como uma fraqueza que você tem como fraqueza e aceitar assim, e é isso que vai fazer também a sua autoestima elevar. Algumas vezes simplesmente perceber que você tem dificuldade em alguma coisa e aceitar, né, você como você melhorando nos Exatamente. pontos que você consegue, muitas vezes fortalecendo o que você é bom e aceitando as áreas que você não é bom. Então, acho que autoestima é isso, gostar de você do jeito que você é, com defeitos e qualidades, que todos temos. Isso, exatamente. O conceito perfeito, né? É você se estimar, é você gostar de você, amor próprio, da maneira que você é. Entretanto, para a gente aumentar a nossa autoestima, como você falou, a gente tem que querer sempre mais, né? A gente tem que querer buscar mais, a gente tem que querer ser sempre melhor, não se contentar tanto com os 70% que a gente é de uma característica da gente, com 80% que a gente é de uma característica da gente. E mais do que isso, e talvez seja o mais principal de tudo, né? Seja o principal, na verdade, de tudo. É que quando algumas pessoas, elas, além de não se aceitarem como elas são, elas ainda não conseguem ver a parte boa, entendeu, Dani? Porque uma coisa é você ver um defeito e você não aceitar esse defeito em você de jeito nenhum. E se deprimir, ficar triste, baixar a autoestima por causa disso. Outra coisa é você nem ter esse defeito. Entendeu, Dani? É Você nem verdade. ter. Você criar uma coisa, né? Isso acontece É muito com a verdade. autoimagem, né? Acontece muito com a autoimagem. A pessoa é linda, a mulher é linda, bela, mas ela não consegue se ver daquela maneira. E se não Isso partir mesmo. dela, se não partir dela, não adianta. Ela pode ganhar um concurso de Miss Universo que ela vai continuar se achando feia. É verdade, é muito verdade. Então, partindo dessa ideia, né, do que é autoestima, vamos falar um pouquinho assim, como que essa autoestima é formada, né? A gente sabe que desde do início, quando a gente começa a viver em sociedade, ou aliás, antes disso, com o nosso pai, a nossa mãe, né? Com aqueles que a gente pode aí nessa educação receber reforços positivos de quem a gente é, ou reforços negativos, né? Então, às vezes, algum comportamento da infância que os pais criticam acabam fazendo com que aquela criança deixe de agir com naturalidade, porque o pai e a mãe vão cortando aquele jeito de ser daquele indivíduo e ele vai entendendo quando a mãe fala isso mesmo, bate palma, ou quando fala não, não para algum comportamento daquela criança. Então, esse é o primeiro contato, né, que ela vai tendo para entender como ela deve agir ou como ela não deve agir. E aí ela começa a se moldar, não exatamente às vezes do jeito que ela é, mas no que está na receptividade do outro, né? Então começa nesse momento aí, e à medida que aquela criança vai crescendo, a hora que vai para a escola, então primeiro momento em sociedade, aí começa essa situação da aceitação pelo outro, né? Que a autoestima, ela está muito relacionada a essa necessidade da aceitação pelo outro. Então, essa necessidade faz com que ela, às vezes, vá moldando o seu jeito de ser, até a sua personalidade, para ser aceita ali naquele meio. Então, a gente muitas vezes desenvolve essa autoestima, e aí depende desse meio que você estava, ela vai ser boa ou não. Isso. Mas eu quero partir agora aqui, eu não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre essa formação da autoestima. Pra gente, É, eu quero partir para o momento em que a gente perde essa autoestima, como é que a gente faz para recuperar, que é o foco principal aqui hoje. tá, tudo bem. Bem, primeiro, como você bem falou, né, Dani? A autoestima da gente, ela vai sendo formada desde o momento que a gente nasce, na verdade, né? Tudo que a gente vê e o que a gente ouve em casa, principalmente dos nossos pais, que começa aí, né? Na formação que a gente tem, a educação que a gente tem dos pais em casa, antes de ir para a escola e ser influenciado pelos coleguinhas. Então, assim, os pais são acostumados, que não fazem por maldade, lógico, mas os pais são acostumados a cuidar dos filhos, perguntando se ele está bem na escola, se ele fez a tarefa de casa, se ele tomou banho direitinho, quando é uma criança que está começando a tomar banho sozinha, se ele tomou banho direitinho, se ela está sentindo algo físico quando a criança reclama. Os pais são acostumados a fazerem isso. Mas ninguém é acostumado a perguntar como é que a autoestima da criança está. Ninguém é acostumado a perguntar como é que está o amor próprio, se ela se ama, ou até valorizar isso, né? Valorizar essa questão de se amar. Os pais não são acostumados a fazer isso. Então, se não são acostumados, a criança ela vai ter por obrigação de aprender com a vida. Com a vida e com os exemplos que ela vê dentro de casa. Então, assim,
Se os pais tiverem uma autoestima boa e passarem isso para a criança, professores, os coleguinhas, a forma de conduzir quando a criança tem um problema, se os pais conseguirem conversar direito com ela, aí sim ela vai melhorar a autoestima. Vai ter uma autoestima alta, melhorar a autoconfiança, vai acreditar em si mesma. Se eles não forem pais que mostram isso, aí não vai adiantar. Porque ela é aí que começa a construir as crenças, entendeu? De que eu não sou capaz, de que eu não posso. E assim, tem pais que, além de não cultivar esse amor próprio, essa autoestima, ainda vem com críticas, né? Como você falou, às vezes a criança chega em casa super feliz, estava falando da escola, né? Às vezes a criança chega em casa super feliz, mostrando um desenho que fez, mostrando uma prova que tirou 9, por exemplo, e os pais, em vez de darem os parabéns, ou pelo menos em vez de dar os parabéns primeiro, eles já dizem, foi sua obrigação, deveria ter tirado 10, falta bem pouquinho para tirar 10. Em vez de falar da autoestima, autoconfiança Valorizar. primeiro, isso, em vez de valorizar primeiro, já faz isso. Então isso vai minando. É importante as pessoas saberem que isso vai minando a autoestima. E aí, por que é que eu estou dando esses exemplos? Para que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas já comecem a tentar identificar algo desde a infância, para quando a gente falar da reconstrução, do que vai minando, da reconstrução, da autoestima, as pessoas já irem imaginando como é que era a vida delas, como é que os pais tratavam, porque muitas vezes nem se deu conta, né? Até hoje nunca se deu conta de onde é que veio isso. É verdade. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo de se valorizar e não sabe por quê, né? É até comum, na verdade, isso, não saber qual é a raiz, Isso. né? Isso. Não sabe de onde foi que veio. Isso. Então, mas aí tendo então formado essa autoestima, a gente começa, né, especialmente, não só na vida adulta, na infância mesmo, né, começam lá os bullying, né, quando a criançada começa a brincar, às vezes apontar justamente os defeitos, né, quando começa a adolescência, eles têm muito esse hábito, então ali, isso com relação principalmente à aparência física e tal, mas quando a gente vai ficando mais velho, especialmente na vida adulta, a gente recebe algumas porradas aí da vida que algumas vezes fazem a gente, né, um amor não correspondido, que fazem às vezes a Isso. gente questionar o que é que eu tenho de ruim que o outro não gosta de mim, ou às vezes o sucesso profissional, às vezes o indivíduo se capacita, mas não consegue a colocação profissional como gostaria, e essas coisas também aí começam aí minando a autoestima que de repente até era boa, mas que começa a ter aí uns momentos de fraqueza, né? E algumas pessoas, eu já identifiquei pessoas que até acreditam que têm autoestima alta, mas quando você vai ver, tá vivendo um relacionamento abusivo e não consegue perceber que não está se dando valor e que está aceitando ali um tratamento, né, que ela não deveria. Então, Isso. então, acho que a gente pode passar agora a falar um pouquinho nisso. Acho que você pode também comentar alguma coisa, se você, não sei se você Certo. gostaria, sobre esses momentos da vida. Quando, em Morgana, que você identifica, assim, às vezes, alguns pacientes suas, que momentos são esses que fazem a gente ter uma decaída na autoestima? Isso. Dani, primeiro que às vezes, você deu um exemplo aí, né, de a pessoa ter uma autoestima boa, mas está dentro de um relacionamento abusivo. É bem comum, porque é uma das áreas da vida da gente, né, nossa vida é formada por áreas, é uma das áreas da vida da gente onde a gente não tem, muitas vezes, o autocontrole, porque depende do outro, né? Não depende só de si, depende do outro. Aí você pode ter a sua autoestima boa para todas as áreas. Quando você viu, quando você percebeu, você já estava lá no relacionamento abusivo, né? E tem pessoas que têm autoestima e autoconfiança para todas as áreas da vida, Dani. Quando chega no relacionamento, Relacionamento é impressionante como dá aquela caída. Por isso que é bom a gente avaliar a nossa autoestima, nosso amor próprio como um todo. É importante a gente perceber que se eu tenho autoestima boa para meu trabalho, se eu sou super bem sucedida, se eu sou uma boa filha, se eu sou uma boa amiga, se a minha questão social está tudo tranquilo, por que eu estou tão ruim no meu relacionamento? Né? Por isso que é bom fazer todo um balanço para a gente ter um parâmetro disso bem direitinho. E conseguir identificar. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Autoconfiança e autoconhecimento. Autoconfiança e autoconhecimento. É o que faz a gente ir mais para frente. E a questão da autoestima também é bem baseado em como a gente está falando no comecinho, né? Em como a gente se vê. Como a gente se via antes e como a gente se via agora. As crenças da gente em relação à autoestima, elas são formadas desde pequenininha.
Mas aí você pensa, só que quando eu era pequena eu não sofri nenhum bullying, eu acreditava em mim, eu não tinha nenhuma dificuldade em relação a relacionamentos no geral com os amiguinhos. Apenas quando eu cheguei na minha adolescência, na minha idade adulta, que eu comecei a ter essas dificuldades. Aí, Dani, é caso a caso, sabe por quê? Porque vai depender da criação. Às vezes a pessoa tem tanta proteção, não a super proteção, mas um amor, uma proteção tão grande dentro de casa, que ela consegue ser feliz, consegue viver tranquilamente, tem os pais para defender de qualquer problema sempre. Aí quando a pessoa vai para a vida adulta, aí que começa a perceber. Por que eu sou assim? Eu sempre fui tão desenrolada, como se diz, eu sempre fui tão... sempre foi tão fácil para eu me relacionar com as pessoas, para eu resolver os problemas. E aí? Onde é que tá? Né? Aí que a gente fala que a gente precisa voltar para ver a origem daquilo e ver por que a autoestima, por que está minando tudo. A sequência, a repetição de fatos iguais, sabe, Dani? Também vai minando muito a autoestima da pessoa. Em relacionamentos é muito comum. Você perguntou como que eu vejo, como que eu identifico isso nas minhas pacientes. É comum identificar e é fácil de identificar. A gente faz todo digamos, um mapeamento, né? A palavra na psicologia a gente não usa isso, mas eu uso isso como uma palavra para mim, né? Para usar com os meus pacientes. A gente faz todo um mapeamento de como aquela pessoa está vivendo, como é que ela viveu, como é que foi a criação dela. Porque aí a gente vai entendendo. Será que essa pessoa teve autoestima baixa por causa da origem, dos pais, da escola, da família? Isso. Ou foi depois? O que foi que aconteceu depois? E aí a gente tem que partir do princípio que a gente tem que entender assim, desde quando começou, né? Você pergunta ao outro, você se analisa e pergunta, vamos lá, de onde foi que começou? Começou daquele meu relacionamento. Pronto, a partir desse relacionamento, tudo começou a ficar ruim, tudo começou a ficar difícil. E aí a gente vai avaliando o padrão de comportamento da gente a partir da mesma situação. Na mesma Eu vou situação. ler um comentário aqui, ó, que eu tô vendo, que eu acho que é interessante da gente comentar agora. Tá. A Elaine falou assim, ó, minha criação foi assim, saiu dos pais e passou a ser praticado pelo marido. E depois de 21 anos, mandei ele a merda, ela falou aqui. Ela deve ter casado bem novinha, então, né? Provavelmente. Mas é isso. Na verdade, isso aí também é muito comum, né? De repetir o que aconteceu lá na formação inicialmente, de acabar repetindo num relacionamento, num casamento, né? E às vezes, como ela, que tolerar isso por 21 anos, porque talvez era um padrão que ela já vinha vivendo e que aparentemente aquilo estava normal, né? De que estava tudo bem. E de repente a pessoa enxerga, né? Nesse momento que ela se recupera, ela enxerga e quer sair disso. Eu tenho um exemplo, até são os pais de uma amiga minha pessoal, que são casados, eu acho que mais de 40 anos, mas que na verdade sempre foi uma relação que a mulher, por não ter independência financeira, viveu a vida toda, na verdade, sendo maltratada, mas sempre tolerando aquilo, sempre tolerando aquilo. E agora, recentemente, ela, assim, já tem alguns anos que ela foi se descobrindo e vendo como ela estava numa situação complicada, até que ela tomou coragem para separar, né? E aquilo foi meio assustador para os filhos, porque eles estavam já acostumados. E o marido repetia por muitas vezes assim, mas eu sempre fui assim, eu sempre tratei ela assim, por que que agora isso está incomodando, né? Então é isso, na verdade, quando essa história vem há muito tempo, as pessoas realmente, às vezes, não conseguem perceber que aquilo está afetando e que a autoestima está escondida, ela não existe, né, praticamente. A pessoa se apaga totalmente, não consegue enxergar o seu valor, né? E aí, nesse caso específico, por exemplo, foi justamente quando ela percebeu que ela tinha o seu valor e que ela precisava sair daquela relação. E o marido, que vivia aquilo mais de 30 anos, não conseguia entender por que ela, de repente, resolveu aumentar a autoestima dela. Exatamente, Dani. Às vezes ela passou a vida inteira acreditando que o marido fazia também era uma coisa certa. Que não tava, que ele não estava errado. Isso. Era o normal de um relacionamento, que um casamento era daquela forma. De onde foi que veio isso? Pode ter sido da forma que os pais se tratavam, os pais dela se tratavam também, e aí ela achava que aquilo era o correto, ela achava que estava no padrão certo, no caminho certo, direitinho, e depois aconteceu algo na vida dela, ela estudou alguma coisa sobre autoestima, sobre relacionamento, algo incomodou, influência de amigas, né? Isso fez ela começar a olhar as coisas de outra maneira e parar e dizer para si mesma, não, peraí, não precisa ser assim, pode ser diferente.
eu mereço mais, pode ser mais, né? E aí foi lá e teve coragem de terminar. A Elaine falou aqui que, não sei se você chegou a ver, foi com 18 anos que ela casou, né? Bem Que eu, novinha mesmo. bem novinha mesmo, realmente. E assim, ela falou que a educação a extensão da educação dela foi do marido. Porque não é nem necessariamente a educação, né? Ela usou esse termo educação, mas é porque ela aprendeu com ele. Ela não tinha outra pessoa para aprender. Ela aprendeu com ele, era bem novinha, que ela aprendeu que o casamento era certo dessa maneira. Até a mesma coisa desse caso que você falou. Até ela descobrir que ela merecia mais, que ela podia mais, chegar lá e dizer, não, desse jeito eu não quero mais. Então, Corajosa. a gente é isso mesmo. Depois de tantos anos, realmente, quanto mais tempo passa, mais coragem É, precisa ter, né? Mas exatamente. então, vamos falar então aqui, Morgana, vamos direcionar para o foco do que a gente quer aqui, que é se essa pessoa identificou, então, que ela está com a autoestima baixa, que ela não está conseguindo se dar o valor, ou às vezes ela até percebe que ela não está sendo tratada como ela deveria, né? Em infinitos tipos de relacionamentos aí. Quais são, então, você já falou um pouquinho, né? Na verdade, todas as lives que a gente faz, a gente cai no mesmo lugar, que é autoconhecimento, autoconhecimento. Mas, enfim, vamos dar aqui algumas dicas ou falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades ou quais são as maneiras que a gente tem para recriar, né? Se a gente forma a nossa autoestima durante, principalmente, primeira infância, segunda infância, se a gente tem, de repente, autoestima boa, mas em alguns motivos aí, alguns momentos da vida, a gente perde isso, o que a gente precisa fazer? Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui o que você Sim, já comentou, que é o autoconhecimento, né? Porque, na verdade, eu acho que a grande primeira dificuldade é identificar que você tem autoestima baixa, porque eu acredito que muitas mulheres, né, muitas pessoas de uma maneira geral, mas aqui nós estamos falando mais especificamente para mulheres, mas muitas mulheres sequer conseguem perceber que elas não estão dando o valor que elas deveriam. Por isso que a gente está acabando de dizer, porque de repente apontam um defeito nelas mesmas, aceitam aquilo como fraqueza, se sentem menores por causa disso, né? Então, por exemplo, eu tenho também pessoas que a gente convive que às vezes não estudaram, queriam ter feito faculdade, não teve jeito, e você vê repetidamente aquela pessoa se desvalorizar porque ela não fez faculdade, ao invés de olhar para outras qualidades que ela tem, né? Então, o autoconhecimento é muito importante mesmo, porque só se olhando de uma maneira completa, né, para todas as áreas da vida, a gente vai conseguir identificar os nossos pontos positivos e os pontos negativos, né? No método caminhar, a gente tem uma mandala que a gente fez, chama mandala exponencial, que na verdade, parecido com a roda da vida, não sei se você já viu falar isso, que sim, são sim. as análises de todas as áreas, né? A área financeira, a área de relacionamento, saúde. E a felicidade, na verdade, o bem-estar generalizado, ele só acontece quando a gente consegue ter equilíbrio em todas as áreas, né? Então, esse autoconhecimento para elevar a autoestima realmente é imprescindível, porque se você não consegue enxergar seus pontos fortes, né? Porque a autoestima, você vai falar um pouquinho mais agora, mas para melhorar essa autoestima, a gente tem que basicamente entender quais são os nossos pontos bons que a gente pode ainda melhorar, que a gente pode alcançar um nível de excelência, e quais são os pontos que são fracos, mas que são passíveis de melhoria, né? Então, a partir disso, enxergando todos os nossos fatores aí, toda a nossa vida, que a gente consegue identificar isso, e aí se amar de verdade, né? Então, sobre essa história aí de como fazer quando você identifica que você está se desvalorizando, o que fazer para começar a melhorar essa autoestima? Fala pra gente aí, Morgana. Isso, Dani. Então, como você bem falou, né? Primeiro a gente conseguir identificar. Porque muitas vezes, se a gente fosse pedir aqui para todo mundo que está assistindo, tenta identificar. Você concorda comigo que tem, não estou dizendo que tem nessa live, mas se a gente fosse pedir para as pessoas, né? Tem pessoas que têm autoestima tão baixa que elas não conseguem nem identificar aquilo como um defeito, Dani. Elas acham que estão fadadas a viver com aquilo. Daquele jeito. Estão fadadas a viver aceitando aquilo. Acham que não merecem, entendeu? A questão é merecimento. Então, o autoconhecimento em primeiro lugar. A partir do momento que você identifica, vamos supor que você vai parar agora, depois dessa live, você vai parar e vai refletir um pouquinho mais sobre as coisas que a gente falou, sobre a sua vida, sobre a sua história. Então, você viu, é até uma atividade, né?
que é uma das técnicas que eu... Vamos passar aqui. É uma das técnicas que eu utilizo, que é a técnica arco-íris. Como seria a técnica arco-íris? Ela envolve autoconhecimento, autoestima, que é amor próprio também, né? E crenças. Então, é você pegar pelo menos 3 características da sua vida, desde que você era criança até agora. Eu falo pelo menos 3, mas quanto mais melhor, lógico, né? Então, é você pegar características desde pequenininha, que você acredita, depois que você refletiu hoje, você percebeu, depois de muito tempo, você percebeu que você aprendeu aquilo pelos seus pais, pela sua mãe, que você ouviu aquilo da sua mãe, que muitas vezes sua mãe nem fez por maldade, mas que você ouviu aquilo da sua mãe e do seu pai. Que você não ouviu de mais ninguém. Ou se você ouviu, foi de pessoas que nem sabiam da sua história. Provavelmente, essa característica vai ser uma crença irreal. É algo bem irrealista. Por que eu uso essa palavra? Porque quando a gente fala de crença, é uma verdade absoluta. Mas a verdade absoluta é dentro da nossa cabeça, entendeu? Não quer dizer que ela realmente existe. Então, identificar, Dani, características que você tem, que você não sabe nem de onde foi que veio. Às vezes você para e pensa, nossa, eu tenho um corpo legal, todo mundo diz que meu corpo é legal. Por que eu não acho o meu corpo bonito? Por que eu me acho feia? E aí você identificar. A partir do momento que você identificar, eu gosto muito, Dani, de usar nas minhas atividades papel e lápis, porque eu acho que com papel e lápis a gente tem um direcionamento melhor, a gente visualiza melhor. Mas para as pessoas que gostam muito, de mentalização, então, o importante é que elas imaginem, certo? Envolvendo essas características. Após ver essas características, ela começa a perceber o quanto ela pode mudar em relação àquilo. E o mais importante disso é ela se fazer a pergunta, Dani, por que eu não posso mudar? Por que eu sou assim? Por que eu não posso mudar nisso? Depois que ela perceber que pode mudar naquilo e não encontrar resposta, porque ela não vai encontrar resposta. Por que eu não posso mudar nisso? Ela não vai encontrar resposta, a gente não vai encontrar resposta, porque não tem Sempre resposta. tem jeito de mudar, né? Porque se a gente quiser, tem jeito de mudar. Exatamente. Ela vai encontrar resposta para por que eu não estou conseguindo mudar isso? Aí tudo bem. Mas por que eu não posso mudar isso? Não existe resposta. Vai ser 3% das características que não vai poder mudar no momento, né? 3% ou até menos. A maioria das coisas dá para você mudar. E aí você criar ações para que você possa mudar. Por que se chama técnica arco-íris? Porque quando a gente não percebe aquilo, eu costumo dizer que a gente está com um óculos escuro no nosso rosto. A gente está com óculos escuro. A gente precisa tirar esse óculos escuro. A gente, às vezes, fica com óculos escuro a vida inteira, sem conseguir perceber o que é que está por trás, entendeu, Dani? E essas crenças que são colocadas lá na infância, elas são colocadas muito mesmo como verdade absoluta, né? Especialmente vindo dos pais, eu vou até me colocar aqui nessa situação como mãe, porque a gente fala muito, eu falo muito mesmo, você é muito desorganizada. Eu falo isso, eu falo 1000 vezes, porque ela realmente tem estado desorganizada, eu tenho que mudar. Você está sendo desorganizada, vamos mudar isso. Mas assim, é porque é isso, os pais, por isso que eu acredito que quando vem dos pais, essa crença fica muito forte para sempre, porque a gente é tão taxativo como se aquilo fosse uma característica realmente imutável, como se aquele indivíduo não fosse mais capaz, né? Nasceu daquele jeito e não vai mudar. Então a gente vai realmente, enquanto pais, fazendo isso, né? E é claro que a gente não faz isso propositalmente. Quanto mais a gente entende e aprende, a gente percebe que tem que colocar muito mais o reforço positivo, né? Justamente de melhoria, de mudar isso daí. Mas é verdade que os pais fazem isso. E eu acredito que, como é uma característica que vem lá da infância e que os pais vêm taxando como se fosse realmente uma verdade absoluta. Então, o indivíduo acaba absorvendo aquilo como uma crença mesmo que não tem mudança, não tem para onde correr, né? Você vai continuar sendo daquele jeito. E se isso afeta a autoestima, né? Se é uma característica, de repente, que a pessoa enxerga como sendo um ponto negativo dela, então isso vai afetar várias outras coisas, né? Exatamente. E, Dani, olha como é interessante. Na psicologia cognitiva, que é a que eu estudo, né? Psicologia cognitivo-comportamental, é que eu trabalho também, existe um nome para isso. Olha que interessante o nome, é profecia autorrealizável. É como se você escuta tanto uma profecia da sua mãe, por exemplo. Você é desorganizado, você é desorganizada. Ela é autorrealizável. Você não consegue
sair daquela profecia. Ela vai acontecendo, acontecendo. Autorrealizável porque termina que a gente mesmo realiza. Imagina crianças que têm a maior identificação da criança é o quê? O pai e a mãe. Então, se o pai fala, você é inteligente, a criança vai acreditar que é inteligente. Se o pai fala, você não consegue aprender nada, ela vai acreditar que não consegue aprender nada, né? Então se chama de profecia autorrealizável, porque quanto mais criança, adolescente e adulto depois vindo de outras pessoas, relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos de amigos, né? E todos os outros relacionamentos vindo de outra pessoa, a pessoa vai termina acreditando naquilo, confiando naquilo, né? Então, assim, então é importante, lógico, os pais não fazem por maldade, de maneira alguma. Mas agora a gente já cresceu, né? Aqui a gente tá falando numa live para adultos, então a gente já cresceu. Não precisa culpar os pais, não precisa reclamar deles, apenas tentar identificar, né? Identificar como é que É era. identificação, porque é aquela coisa, né? É autorresponsabilidade, como você bem disse aí. A gente já cresceu, a gente aqui está lidando com adultos, então, tendo identificado, olha, né? A gente está aqui falando justamente para buscar o ponto onde é que tudo isso talvez tenha começado, simplesmente para identificar e a partir daí começar a mudança, né? Enxergar que isso era uma crença, que isso não é verdade e que você pode sim mudar isso. Essa Isso. crença sobre você mesmo, né? Isso, exatamente. Feito isso, Dani, como eu falei do óculos escuro, é você tirar o óculos escuro e você, com a metáfora, né? Você começar a ver a vida com colorido, como arco-íris, né? De maneira colorida. E, infelizmente, muitas vezes, a gente espera o tempo passar para criar coragem, sair da zona de conforto, que é bem difícil, né? Sair da zona de conforto e chegar lá e partir para a ação. Às vezes, a gente espera muito isso, partir para a ação. Agora, a partir do momento que você identifica e que você começa a agir diferente do que você agia, é mudar o padrão. É um dos segredos também, é mudar o padrão. Mudou o padrão. Ah, eu fico triste por causa disso, eu não identifico, eu não entendo porque é que eu sou assim. Muda o padrão. Para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes, né, Dani? Não adianta você ficar fazendo a mesma coisa sempre, sempre, sempre. E é assim, a gente vai aos poucos. Isso. E aos poucos a gente vai reconstruindo nossa autoestima. Reconstruindo, nem construindo. Alguns casos é até construindo, sabe, Dani? Algumas pessoas que têm têm uma vida mais difícil ainda. Mas a maioria das vezes é reconstruindo a autoestima. E a gente já falou aqui, então, do autoconhecimento, de visualizar os pontos bons, e uma outra coisa que eu acho que é importante é a tal da história da comparação, né, com o outro. A gente bate muito nessa tecla no Mulheres Exponenciais, que a gente tem que comparar com a gente mesmo. Eu só tenho que ser melhor que eu fui ontem, né? E que a Isso. gente tem que crescer nesse sentido. Então, a autoestima também, eu percebo pessoas que têm autoestima mais baixa, que têm essa dificuldade de aceitação, com muita frequência se comparam muito às outras pessoas, né? E é aquela velha história, né? A gente só vê a pessoa ali no palco. Hoje, especialmente com as redes sociais, ninguém mostra os bastidores nas redes sociais, né? Só mostra o momento pronto, feliz, realizado. E às vezes você está comparando o seu bastidor com o show do outro lá, do que ele está mostrando lá nas redes sociais. Então, essa comparação com o outro, né, Morgana, também para elevar a autoestima é realmente parar com esse hábito de se comparar com a vida do outro. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus motivos de formação de autoestima, alta ou baixa, mas a história é única. Então, só esse motivo, né, devia ser suficiente para que ninguém se comparasse ao outro. Porque cada história, por mais que sejam irmãos, cada um tem a sua história e ela é única e ela vai ter que ser o seu destino. Então, não adianta a gente se comparar e querer ser igual ao outro, porque isso vai acabar afetando, né? As pessoas que fazem isso, elas, em geral, têm a autoestima prejudicada por isso, porque compara exatamente com o que a gente está vendo do outro, né? E a gente, no fundo, a gente lê tão pouco do outro, né? Para a gente Isso. veja como isso, na verdade, é uma bobagem enorme. E as pessoas fazem isso com muita frequência de se comparar. E a gente consegue enxergar, porque a gente não vê uma pessoa por dentro, a não ser que você tenha muita intimidade ou proximidade com ela. Então a gente olha realmente muito superficial, muito estereótipo. E aí a gente se comparar com isso, assim, são coisas que não devia existir nem a possibilidade de comparação, né? Então essa coisa também eu acho que é uma dica muito importante de parar de olhar para a vida do outro, entender que a sua história é única,
que você vai ter sim pontos de fraqueza, mas com certeza tem pontos fortes, e é nesse que você tem que focar, é esse que você tem que olhar para o espelho ou para si mesmo, para dentro, né? Ver quais são as características que você tem tão boas, que todos nós temos, né? E que são os seus pontos fortes, né? E parar de olhar para o ponto fraco e achar que você é menor do que o outro por causa disso, né? Exatamente, Dani. Eu costumo dizer, eu falo muito assim para as minhas alunas, né, online, para os meus pacientes. Para as mulheres em especial, né, para os homens também, mas as mulheres procuram mais, a gente sabe que elas procuram mais. Eu costumo dizer que rede social é uma comunicação depressiva. Ela deprime, ela é capaz de deprimir muitas pessoas, principalmente as pessoas com autoestima baixa, principalmente as pessoas que estão tristes ou os que chegam a estar deprimidas por alguma coisa. Então, rede social, ela deprime, porque como você bem falou, ninguém coloca a parte ruim. E não que as pessoas devessem colocar a parte ruim, ninguém precisa sair divulgando coisas ruins, não, de jeito nenhum. Mas a gente precisa entender que o fato daquela outra pessoa colocar só coisas boas não quer dizer que essa pessoa tem uma vida perfeita, até porque ninguém tem uma vida perfeita. Ou, dependendo até da forma de olhar, sabe, Dani? A pessoa pode admirar alguém na internet, acompanhar essa pessoa, seguir essa pessoa no Instagram. Essa pessoa tá sempre bem, tá sempre feliz. E às vezes é uma pessoa que tem uma autoestima muito boa, muito alta. Então, é a forma de você olhar. Ela Se se você olha apresenta bem, né? A pessoa tem autoestima isso, boa, se apresenta bem, aí o outro acha que ela tá sempre bem, né? Quando a gente isso. começou Mulheres Exponenciais, eu falava isso muito para Renata. Eu não quero que as pessoas pensem que eu tenho a vida perfeita, porque de fato eu não tenho como ninguém tem. O que a gente quer mostrar é que temos sim momentos difíceis, imperfeições, levamos solavanco da vida, mas a gente tem como driblar isso, a gente tem como passar por cima ou atropelar mesmo essas dificuldades que a gente tem na vida e mostrar que a gente pode ser feliz, a gente pode ser equilibrado, mesmo tendo fraquezas em alguns pontos, porque isso é comum de todo ser humano, né? Então, eu sempre falava isso quando a gente estava começando a conceber a ideia, né, há uns anos atrás, do Mulheres Exponenciais, no começo eu tinha dificuldade de me apresentar, vou falar que eu sou mulher exponencial, que eu sou, como se fosse, né, o meu sentimento naquele momento é que eu sou o ó do Borogodó e faço tudo, e não tenho nunca momentos difíceis, e aí até que eu mesmo fui entendendo eu até brinco, ó, eu tenho aqui uma tatuagem da Mulher Maravilha, e eu falo, quando eu fiz essa tatuagem, eu pensava que eu era uma Mulher Maravilha porque eu dava conta de muita coisa. E depois de um tempo rápido, foi até rápido, eu entendi que eu sou sim uma Mulher Maravilha, continuo aqui, tá bem tatuado, estou feliz com essa tatuagem, mas hoje eu entendo que eu sou uma Mulher Maravilha porque tenho minhas fraquezas, mas porque eu consigo enxergar essas fraquezas e tentar melhorar o que eu posso, né? Então, acho que a mulher exponencial é exatamente aquela que entende que ela sempre tem pontos de melhoria e vai atrás e busca, que é o que você falou alguns minutinhos atrás aí. A gente tem sim pontos bons e pontos ruins, né? Fortalezas e fraquezas, mas a gente tem que entender que a gente pode melhorar sempre, a gente sempre pode buscar ser um pouco melhor. É isso que a gente tenta estimular aqui no Mulheres Exponenciais, porque ninguém nunca vai estar 100%, né, feliz e 100% equilibrado em tudo, mas a gente pode sempre identificar com autoconhecimento qual é o ponto que está ficando falho e correr atrás para manter o equilíbrio em todas essas áreas, né? Exatamente, Dani. E aí, continuando falando de reconstrução, vou pegar esse exemplo que você deu, que foi ótimo. Você, assim como muitas pessoas, isso é o que faz as pessoas não conseguirem, muitas vezes, reconstruir sua autoestima. É assim, a pessoa tem autoestima baixa, aí começa a trabalhar a autoestima. Começa a trabalhar a autoestima, começa a perceber que ela pode ser mais, que ela pode ser melhor, que ela pode se dar melhor no trabalho. Ela começa a não ter mais aqueles momentos de tristeza em casa. E as pessoas que não entendem, chega para ela e diz: você está se achando demais. Uhum. Nossa, você está se Tá achando metida. muito, tá muito metida. Não é assim, você vai ficar arrogante. Eu tenho até uma postagem, eu não fiz ainda, mas é falando justamente disso. Autoestima, amor próprio, é diferente de arrogância. Muita gente vai lá, tá trabalhando a autoestima, trabalhando. As amigas, aí você começa a se sabotar.
Porque você vê as amigas, o marido, os pais, familiares falando: nossa, você está se achando demais, assim não dá não, baixa a bola. Eu recebi de uma seguidora minha essa semana, inclusive, ela falando que melhorou tanto a autoestima dela, que ela terminou ouvindo isso no trabalho dela. Isso faz com que a pessoa, para ser aceita, como você falou no comecinho da live, para ser aceita, ela acha melhor não, entre aspas, se achar. E aí ela acredita que ela precisa voltar a ser o que era isso, voltar a ser o que era antes, se diminuir para poder ela conseguir ser aceita pelas outras pessoas, quando na verdade não tem nada a ver. Essa transição realmente ela vai incomodar as pessoas, porque as pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão compreendendo. É como uma pessoa, uma adolescente, se arrumar bastante em casa, vai sair de casa e diz: ó, mãe, eu não tô linda? Mãe, eu tô linda demais. Caramba, eu sou muito linda. E a mãe diz: minha filha, mas aí baixa sua bola porque é muita arrogância você ficar dizendo isso e tal. Não sai dizendo por aí para suas amigas, para os meninos que você conhecer, porque eles vão achar que você é arrogante. Isso também vai minando a autoestima. Uhum. É isso mesmo. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, Sim, sim. porque... Peraí. Ai, meu Deus, saiu aqui do lugar. Ui, desculpa. A Cíntia falou, sofro muito, todas têm um namorado, eu com 42 anos não tenho nenhum, olha aí, tá se comparando com os outros. Preciso mudar isso em mim. Nunca fui feliz no amor, às vezes acho que não vou ter ninguém na minha vida. E aí é aquela coisa, né, Morgana? Do relacionamento é uma situação mais complicada porque não depende só de você, mas com certeza, Cíntia, precisa primeiro partir de você. Então, assim, se você acha, já vai acreditando isso, não vou conseguir ser feliz no amor, já tenho 42 anos, essa coisa dela mesmo entender é o primeiro passo, né? Então, é o que a Morgana falou aqui no começo, algumas coisas, especialmente relacionadas a relacionamento tem sempre o outro na jogada, né? Então, nunca depende 100% de você. Mas, com certeza, começa em você, né? Isso. Cíntia, é Cíntia, né? O nome dela? Eu não consegui acompanhar É, aqui nos comentários, Cíntia. acho que Eu não foi, eu vou sei, olhar. eu não sei como você se relaciona com os homens. Eu não sei o que foi que deu errado, digamos assim. A única certeza que eu tenho é que não foi culpa sua. Pode ter certeza, não foi culpa sua. Eu não sei da sua história, cada caso é um caso. Mas o que acontece? Você pode ter se sabotado por algum motivo. Você pode ter baixado tanto sua autoestima que você acreditava que você não merecia. E assim, crenças de falta de merecimento, elas podem ser muito fortes. E muitas vezes a gente acredita que não merece, a gente acredita de verdade que não merece. E aí, quando o relacionamento tá dando certo, aí a pessoa faz algo para se sabotar. Nem entende por que tá fazendo. É aquele negócio, a profecia Já autorrealizável. sabia que isso ia acontecer, eu já sabia. Isso, eu Eu já vou, sabia que isso ia acontecer. E é Na verdade, impressionante, eu vou ter Dani. vou terminar minha formação agora, eu vou fazer na próxima semana de coach criacional, em que a gente fala que a gente cria o mundo que a gente vive, né? E na verdade existe uma troca ali. A gente cria o mundo que a gente vive e a gente vive no mundo que a gente cria. Então essa ideia é sempre Exatamente. que é isso. Se você acredita nisso, você com certeza cria essa realidade, que é o que a gente falou lá no começo, com relação aos filhos, né? Se o filho passa a entender eu sou desorganizado, ele acaba criando isso de verdade. Ele cria essa vida e vive aquilo lá e pronto, aí vira uma verdade absoluta. Então, tirar isso daí, Cintia, é muito importante. A primeira coisa, como a Morgana falou, entender que você não é culpada, né? Na verdade, a gente é responsável pela vida que a gente leva, né? Aquela coisa da autorresponsabilidade. Então, perceber o que é que pode estar acontecendo, ou de repente algum comportamento que poderia mudar para melhorar isso, mas Isso. nesse item aí não é nunca 100% responsabilidade de um só, né? Não, É aquela nunca é história, sempre. nunca é responsabilidade o que aconteceu ou não ter tido um relacionamento, mas é responsabilidade se olhar, procurar que ponto é esse, o que é que pode estar acontecendo e buscar melhorias. Isso é sua responsabilidade, sim. Exatamente, até porque relacionamento é 50 e 50%. As pessoas muitas vezes não acreditam que possa ser 50 e 50%, porque dizem: ah, mas eu estava num relacionamento abusivo, então não é 50 e 50%, ele tem culpa do relacionamento não ter dado certo, 80% é culpa dele, 20% é culpa minha. Aí eu explico para vocês, gente, não é assim. É 50 e 50, mas não é só não é 50 e 50 pelo que você fez, é também pelo que você não fez. Então, se você foi omissa
Em um relacionamento abusivo, se você foi lá e você aceitou, você também tem a parcela de culpa. Porque não é só o que o outro faz. Esse 50% não é só o que o outro faz. É o que você aceita que o outro faça com você. É a falta de respeito que você aceita. Pra Cíntia, Como eu vou dar você uma... reage ao que o outro faz. Isso. Pra Cíntia e pra todo mundo que estiver ouvindo, caso caiba, né? Eu vou dar uma sugestão. Analisa, Cíntia, todos os relacionamentos que você teve. Com certeza, vai ter um padrão aí. Vai ter um padrão de comportamento que você teve com todos eles. E aí, quebrando esse padrão, aí você vai melhorar. No meu Instagram tem um vídeo chamado A Síndrome do Dedo Podre. Ele fala justamente sobre isso, vai te ajudar. Dá uma olhadinha lá, caso você se interesse, tá bom? Que vai te ajudar. Fala justamente sobre quebrar esse padrão. A Cris falou que também é coach criacional. Olha só, a Cris falou o Legal. seguinte: as mães e pessoas tóxicas criticam muito as mulheres com boa autoestima. E é aquilo que você estava falando há uns minutos atrás, né? Às vezes a pessoa tenta melhorar, mas começa a receber crítica e aí ela se retrai, né? Fala, peraí, deixa eu ou pelo menos não falar muito que eu me acho tanto. Eu Isso. tenho, eu tenho um pouco esse problema, viu, Morgana? Eu prefiro não falar muito. Às vezes, quando é uma pessoa que eu não conheço direito, eu falo, nossa, essa pessoa deve estar me achando muito metida, muito arrogante. Mas e aí, às vezes, é melhor não falar. Eu prefiro assim falar, deixa eu não falar, porque senão ele vai achar que eu sou muito. Quando ela me conhecer melhor, aí ela vai ver que eu sou isso tudo mesmo. Exatamente. Deixa Mas ele me também, conhecendo, que ela vai descobrir tudo isso isso, sozinha. Dani. Não precisa de eu falar a meu respeito. Isso Na verdade, porque isso aí. Pode falar. Isso porque, desculpa, se cada vez que você mostrar que você acredita em você mesma, alguém falar e você for ouvindo o que a pessoa fala, diariamente você vai estar diminuindo sua autoestima. E quando você percebeu, já está lá no chão, né? E não pode. É. E na verdade, é porque eu ia pegar o meu próprio gancho aqui. Uma outra característica das pessoas que têm e que já conseguem ter autoestima mais alta é justamente não falar muito sobre isso, né? Quando a pessoa tá com a autoestima baixa, é que ela fica reafirmando coisas a respeito dela mesma, né? E na Isso, verdade, isso não é necessário. Você tem que saber, para evitar isso aqui que a Cris falou, da mãe, de umas pessoas tóxicas, amigos que não são amigos, né? De irem rechaçando e falando contra o que você está dizendo a seu próprio respeito, às vezes é melhor não falar, deixa que elas percebam por elas mesmas. A gente só tem que saber para a gente mesmo que a gente é bom, né? Não tem que ficar mostrando isso para todo mundo, não com palavras, né? Mas com ações, você sendo quem você quer ser e defendendo quem você é, né? De qualquer maneira, assim, E a sem se diferença, diminuir. a diferença é justamente essa, viu, Dani? A pessoa que tem autoestima, depois que chegou lá no topo da autoestima, boa, no topo que eu digo é quando você consegue passar muito tempo sem deixar cair. Porque de vez em quando a gente sabe que acontece algo, que a autoestima a gente baixa um pouquinho. O importante é a gente perceber e dizer, não, peraí, já deu tempo de ficar mal, agora vamos levantar a cabeça de Chega. novo, né? Chega. É. A diferença é justamente essa. Quando você perceber uma pessoa que está falando demais, provavelmente essa pessoa não tem autoestima boa. É uma máscara que está usando, né? Como você falou. Não precisa falar. As pessoas percebem quando você tem uma autoestima boa, quando você tem uma energia boa. Não precisa falar. Todo mundo já percebe. Verdade. A Renata falou, a Dani se acha. Ah, Ainda bem que ela me conhece, é muito. A Cintia pois é. agradeceu, falou que tá ótima a live. A Ellen acabou de falar que a Amor Gui é maravilhosa. Oh, obrigada, Ellen. Que fofa. Enfim, tô correndo aqui para ver se tem mais algum, que nós estamos. Falta 10 minutos ainda, a gente tem um tempinho. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Morgana, sobre o que você acha que é interessante a gente falar um pouquinho mais aqui? Porque a gente queria falar, então, pontos que são importantes para recobrar essa autoestima, né? A gente falou sobre Isso. o autoconhecimento, sobre encontrar os seus pontos fortes e dar valor a esses pontos fortes que você tem, sobre não se comparar com os outros, se comparar somente com você mesmo e tentar ser melhor a cada dia, entender que a gente pode sim melhorar sempre, a gente sempre vai ter coisas para melhorar. O que mais, Morgana? Isso, Para aí, exatamente. fazer uma revisão. É o seguinte, também tem muito a palavra que eu gosto de falar, é merecimento. Merecimento, merecer, eu mereço. Porque se a gente não acreditar que a gente não merece, gente, não vai ter técnica no mundo comportamental que vá fazer você melhorar. Então, assim,
Tem várias formas de melhorar a autoestima, né? Várias formas de reconstruir a autoestima, né, Dani? Eu não preciso nem falar aqui de tantas formas que tem, tantas técnicas que tem através de ajuda profissional. Mas aqui a gente está passando uma ajuda que não precisa ser para você procurar um profissional. A gente está falando de ajuda para você mesma buscar, né? Você mesma procurar. Então, gente, o primeiro tópico que eu falo para vocês é: acreditem que vocês merecem. Não importa se alguém disse, você não merece. Não importa se você achar, eu fiz uma coisa errada, por isso que eu não mereço. Não se culpem. Vocês merecem tudo, sim. Vocês merecem ser maravilhosos. Eu não sei se tem homem na live, geralmente é mais mulheres, né? Mas se tiver homem também, você merece ser maravilhoso. Então, assim, vocês merecem sim. Acreditem nisso. O primeiro ponto é acreditar. E merecem muito. A gente precisa olhar pra gente como a gente olhava quando a gente era criança, Dani. Quando a gente era criança, a gente não se julgava. A gente brincava e muitas vezes a gente não se importava se o coleguinha era mais bonito, se o coleguinha era mais magro, a não ser quando tem a questão do bullying, que aí é outra pauta, né? Mas a gente não se importava com isso, a gente era feliz com poucas coisas. Então, assim, tenta pensar com uma maturidade, porque aí eu chamo o nome maturidade mesmo, Dani. Maturidade de uma criança para autoestima, né? O quanto a criança tem amor próprio. A criança tem muito amor próprio. Ela não tem poluição nenhuma de outras coisas que a gente vai ver na vida. E isso faz com que a autoestima dela, o amor próprio, não vá sendo minado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a diferença das pessoas que passam pela mesma situação repetidas vezes, algumas delas, se não estiverem trabalhando a autoestima, passar pela mesma situação repetidas vezes, Dani, no final faz a pessoa piorar muito. Agora, se a pessoa está passando por um processo de autoconhecimento, de autoestima e de amor próprio, ela deve torcer para passar pelaquela situação repetidas vezes para ela poder treinar a autoestima dela e se fortalecer cada vez mais. É assim que funciona. Eu costumo falar isso mesmo. Na verdade, é um exercício, né? A gente tem que fazer isso sempre. Porque a gente tem que se olhar. A gente vai sempre ter resistências, né, na vida. Sempre vai ter um que vai falar contrário a você, que vai te levar para baixo se você deixar. Então, é conseguir realmente esse exercício para poder treinar isso, treinar essa melhora da autoestima. Porque as condições da vida muitas vezes vão dificultando. E a gente, como você falou a respeito da infância, é verdade. O olhar sem malícia, né, da criança, justamente que não faz essa comparação, na verdade a gente tem que voltar mesmo lá a pensar com essa maturidade de criança e entender que nessa maturidade da criança ela justamente é quem ela não tem medo do julgamento, né? E à medida que os indivíduos que a gente vai crescendo, aí a gente começa a se importar e ter muito mais esse medo do julgamento, né? E aí isso acaba moldando e deixando a gente com a autoestima baixa. Então, isso realmente é um exercício. A gente tem que treinar e fazer todos os dias, porque aí você consegue identificar, opa, eu não estou me dando o valor aqui que eu devia, vamos mudar isso. Porque, de repente, você pode enxergar isso no meio do caminho e mudar o processo, né? Perceber onde você não estava se valorizando e mudar de postura imediatamente, como num exercício, né? Exatamente, Dani, é diário, gente. Dá trabalho no começo? Dá. Mas faça isso diariamente. Trabalhe a sua autoestima diariamente. Morgana, você tá escura aí mesmo. Eu tô vendo aqui, não sei se a luz apagou. Tô escura. Não, a luz acabou não. É porque eu não queria sair de onde eu tava para ligar a luz. Escurecer então um pouquinho aqui. Eu não pedi licença para... só a sombra? Não, então peraí, deixa eu... Não, tá meio escuro, tá bem escuro. Tá, né? Assim tá melhor? Tá, isso melhorou um pouco. Melhor? Isso melhorou, dá pra te ver melhor. Mais perto. Pronto. Aí eu não quis levantar para não atrapalhar, só para não ir ligar a luz, entendeu? Porque foi escurecendo, né? De 5, começou às 5, foi escurecendo. Entendi. A Rê falou, quando o seu valor depende menos do olhar do outro, a nossa autoestima está boa. Exatamente. É verdade, é como você se olha, né? Exatamente. Então, acho que era isso. A gente está já terminando aqui, faltam 4 minutos. Acho que é melhor a gente ir encerrando para o Instagram não mandar a gente embora sem a gente se despedir.
Isso. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero que as pessoas que tenham passado por aqui tenham aproveitado. Vou deixar a live gravada. E obrigada mesmo por estar aqui com a gente, Morgana. Adorei a conversa, foi ótima. A Rê está perguntando se tem alguma dica Ótimo. de livro. Você tem alguma dica de livro? Nossa, eu tenho vários livros. Eu não tenho em mente agora os títulos. Não sou muito boa de decorar títulos, mas eu tenho muitos. Eu posso deixar depois dicas no Instagram ou repassar para vocês, vocês repassam, certo? Isso Dicas de mesmo. livros. A gente pode fazer um postzinho lá com as dicas de livro. A Cintia Sim, pediu também. A Cintia sim, pediu. sim. Vamos fazer aqui, vou fazer o compromisso aqui. Amanhã a gente faz uma postagem e cita lá alguns livros que a Morgana tiver indicado para isso. Pronto, tá certo. Bom, Com certeza, com certeza. então é Obrigada, isso. viu, Dani? Obrigada. Imagina, vamos fazer outras, a gente conversa sobre outros assuntos aqui. Foi Ah, muito bom. sim. Obrigada. Um beijo bem grande, beijo para todo mundo que participou e até domingo que vem, às 5 horas da tarde, estamos aqui de novo. A sua live é Obrigada, quando, pessoal. Morgana? Você também tem feito toda semana? Não, não tenho feito toda semana. Eu tô começando a fazer os horários agora, porque como eu tenho feito muito vídeo, gravado muita coisa, eu não tô fazendo nada assim fixo, Live, ao entendeu? vivo. Essa semana eu fiz duas, próxima semana eu vou tentar fazer pelo menos uma, entendeu? E assim vai, né? Que a gente vai se profissionalizando, estudando, fazendo um monte de coisa no fim de semana, na semana. Aí às vezes não Isso, dá. isso. A Elaine disse aqui por último, ó, excelente vocês hoje. Obrigada, Elaine. Obrigada para todo mundo que participou. Então, um beijo. Até o próximo domingo. Tchau, Beijo, tchau. tchauzinho. Tchau.